Boa noite. Boa noite, pessoal. Me falem se vocês estão me ouvindo. Boa noite, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Só dá um legalzinho aí para eu saber se tá ok. Perfeito, obrigado, Júlia. Maravilha, show de bola. Simbora lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre refluxo, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Ícaro Ramalho, eu sou fisioterapeuta e osteopata pediátrico, especialista aí no tratamento das disfunções pediátricas, criador do método TEMAP, que é o meu curso de terapia manual avançada pediátrica. E hoje eu vou fazer uma live para ensinar vocês aí, fisioterapeutas que trabalham com pediatria, mães que me assistem, que me acompanham, como vocês identificarem as disfunções, os sinais clínicos que o bebê pode apresentar quando ele tem um refluxo oculto, tá? O que é refluxo oculto? Como assim? Ele regurgita, não regurgita? Vamos discutir tudo isso hoje aqui, beleza? E lembrando a vocês que toda semana a gente vai ter live aqui ao vivo, certo? Na verdade, o dia das lives será na quinta-feira, mas amanhã eu tenho uma aula com meus alunos do TEMAP, não vou conseguir. Então, essa semana aconteceu na quarta, tá bom? Então, toda quinta-feira vai acontecer uma live, onde eu vou trazer um tema específico e no final dessa live eu vou trazer um caso clínico real lá do meu consultório para a gente discutir aqui junto e a gente raciocinar e entender o que é que fazer com esse paciente, como tratar esse paciente. Então, vai ser bem legal. E eu, inclusive, vou chamar da Quinta do Vinho, tá? Porque eu vou estar aqui tomando minha tacinha de vinho junto com vocês, discutindo, batendo um papo gostoso. Hoje será a quarta do vinho, mas a partir da semana que vem será a quinta do vinho. Beleza, pessoal? Combinado? Maravilha, Noêmia. Muito obrigado. Show de bola. Pessoal, então vamos lá falar um pouquinho, certo? Para eu entrar no assunto do refluxo oculto, primeiro eu tenho que dar uma breve pincelada aí nesse tema para vocês se encontrarem, entender um pouquinho como é que está acontecendo esse problema lá no bebê, né? O que é o refluxo? Todo mundo fala de refluxo, mas realmente o que é o refluxo, né? Então, quando a gente fala de refluxo, como o próprio nome já diz, fluxo seria um caminho, tá? E refluxo é quando esse caminho ele é invertido. Então é algo que era para seguir um fluxo e ele acaba voltando. Por isso que a gente denomina isso como refluxo, porque segue o caminho contrário daquele fluxo fisiológico que deveria acontecer no bebê. No caso da gente, é a nossa alimentação. Então existe o fluxo que o alimento deveria seguir, que é da boca por o esôfago até o nosso estômago para depois chegar no intestino, e quando acontece o refluxo, essa comida, esse leite, enfim, esse conteúdo no trato gastrointestinal, ele acaba retornando para o esôfago. Beleza, pessoal? E quando a gente fala de trato gastrointestinal, isso é um termo muito utilizado aí dentro da pediatria, porque a gente ouve muito, é normal, se preocupa não, esse refluxo vai passar, é um refluxo fisiológico, é uma imaturidade do trato gastrointestinal. Quem nunca ouviu isso, né? Qual foi a mãe que nunca ouviu isso, ou qual foi o terapeuta aí que trabalha com pediatria que nunca ouviu isso, né? Então, a gente ouve muito isso na nossa prática clínica. E o que diabo é esse trato gastrointestinal? Que todo mundo fala que ele é imaturo, né? Que vocês vão entender que na nossa visão não existe nada de imaturidade, certo? Imaturo é você querer que um bebê coma uma picanha, um bife. Agora, ser imaturo para beber leite é a única coisa que ele estar preparado ali para comer, não faz muito sentido. E se fosse só imaturidade mesmo, era para todos os bebês terem, porque alguns bebês apresentam refluxo e outros não. Já deixo aí esse questionamento no ar para vocês irem se afeiçoando aí com o nosso tema, beleza? E ativar aí essa dúvida na cabeça de vocês para se questionarem. A gente precisa sempre nos questionar, beleza? Então o trato gastrointestinal nada mais é do que um tubo, beleza, galera? Então um tubo que começa na boca, certo?
que desce e forma o esôfago. Quando chega lá no estômago, deixa eu pegar aqui minha boneca. Quando chega, então, ó, um tubo que vem aqui da boca, passa lá, se torna o esôfago. Quando chega aqui nessa região do estômago, ele tem uma pequena dilatação, certo? Como se fosse uma bolsinha, que é o estômago, tá? E nessa dilatação existe duas válvulas, uma aqui mais acima e uma mais abaixo, tá? Certo? E depois a continuidade desse tubo, que é os intestinos. Então, nada mais é do que um tubo que começa na boca e termina no ânus. Esse é o nosso trato gastrointestinal. E quando a gente fala de estômago, é essa dilatação que acontece nesse tubo, que fica aqui nessa região, que é como se fosse uma bolsinha. E a gente pode imaginar que esse estômago é como se fosse um liquidificador, certo? É lá que vai acontecer toda aquela movimentação ali dos alimentos, no caso do bebê do leite, ou se ele já comer do alimento propriamente dito, para acontecer o quê? Nada mais, nada menos do que a digestão. Então, essa movimentação do estômago começa a acontecer quando o alimento chega lá, e é essa movimentação que vai estimular a liberação de sucos gástricos, de enzimas digestivas, para acontecer toda essa batida lá, literalmente como um liquidificador, acontecer a digestão de um máximo de nutrientes ali nessa região, nessa bolsinha, nessa dilatação desse tubo gastrointestinal, certo? Desse trato gastrointestinal, e o restante que não foi aproveitado ali pelo corpo ser excretado nos intestinos como fezes, beleza? Então é mais ou menos isso. E toda essa movimentação desse alimento para estimular toda essa liberação de sucos gástricos, de enzimas digestivas, elas precisam acontecer com duas válvulas fechadas que existem lá no nosso estômago, tá? Então, aqui existe o esôfago e antes de chegar no estômago tem uma válvula e aqui tem o estômago e na saída dele para os intestinos existe outra válvula. Então, essas duas válvulas se fecham e lá dentro fica acontecendo essa batida aí de liquidificador para acontecer toda essa digestão. Só que o que acontece no bebê é que muitas vezes essa válvulazinha aqui superior, ela abre em momentos que não era para ela abrir, certo? Então, existiam situações ali específicas no corpo daquele bebê que fez com que essa válvula, que deveria estar fechada durante todo esse processo, ela acaba fazendo o quê? Abrindo. E aí esse refluxo, que é o contrário de fluxo, porque o fluxo já estava, o conteúdo gástrico já estava lá no estômago, então o fluxo correto era ir para os intestinos, ele acontece o quê? O caminho inverso, o refluxo, ele volta para o esôfago, certo? E aí esse voltar para o esôfago, a gente chama isso de refluxo, que pode causar, inclusive, muitas queixas no bebê. É por isso que o bebê que tem um refluxo, ele pode apresentar sintomas de dor, sintomas de irritação, porque os estímulos de toda aquela movimentação lá do estômago com o alimento lá dentro, fez com que liberasse substâncias gástricas, suco pancreático, várias outras enzimas digestivas, para fazer uma digestão daquele conteúdo, e se isso volta para o esôfago, ele vai voltar mais ácido, tá? E é essa acidez que vai causar o quê, pessoal? Vai causar uma dor no nosso paciente, vai causar uma azia, certo? É exatamente igual quando a gente bate aquela pratada de feijoada no final de semana e chega à noite a gente tá morrendo de azia, que a gente não tá conseguindo digerir aquilo ali, certo? Metemos Coca-Cola para dentro, feijoada, farofa, cerveja. E aí, ó, a gente chega empanzinado sentindo aquela azia, tá? O bebê sente exatamente a mesma coisa. Ele vai sentir aquele desconforto, tá? É por isso que ele fica irritado. É por isso que ele chora, certo? Então, quando a gente fala, inclusive, já entrando nessa questão de sinais e sintomas que o bebê vai apresentar, na verdade, sinais, tá? Porque sintoma é algo que alguém consegue explicar o que é que está sentindo. Então, o paciente adulto chega para você e fala, doutor, eu estou sentindo uma dor aqui. Isso é um sintoma, tá? Mas sinal é quando o paciente ele não consegue
lhe expressar o que é que ele está sentindo. Então ele vai apresentar sinais. O bebê apresenta sinais pra gente, tá? É a partir desses sinais, junto com a história que a mãe vai contar pra gente, que a gente monta o nosso quebra-cabeça e entende o que é que está acontecendo ali com aquele bebê. Então é possível a gente confundir esses sinais e essas queixas que essa mãe traz pra gente no consultório com muitas outras disfunções que é muito comum no paciente pediátrico. Como, por exemplo, esse choro excessivo, tá? O paciente que está sentindo desconforto e está sentindo dor por conta de um refluxo, ele vai ser um paciente irritado, certo, pessoal? Ele vai ser um paciente que chora muito. E isso pode ser confundido com o quê? O clássico de dentro da pediatria. O quê? A cólica, né? Tudo dentro da pediatria é cólica. O bebê não está dormindo, o bebê chora de madrugada, o bebê está irritado, o bebê está com a barriga distendida, o bebê se espreme para fazer cocô. É cólica, é cólica, é cólica, é cólica. E não, tá? Pelo contrário, quase nunca é cólica, certo? Existem milhares de disfunções. Então a gente pode confundir muito facilmente isso com a cólica. Porque às vezes essa azia está sendo tão importante lá para aquele bebê, está causando esofagite naquela criança, certo? Eu não sei se vocês já tiveram isso, mas é literalmente todo o tecido epitelial ali do esôfago irritado, queimado, certo? Imagina o desconforto que esse bebê não vai sentir, beleza? Então ele vai apresentar um esofagite e esse bebê não tem como ele ficar calmo. Ele vai ser um bebê irritado, certo? Ele vai ser um bebê choroso, certo? As mamadas não vão ser tranquilas, tá? Vai ser aquela mamada agitada, vai ser aquela mamada disfuncional que o bebê não relaxa para amamentar, para mamar, certo? Por quê? Porque entra naquele ciclo vicioso. O bebê está sentindo azia, ele quer mamar para ver se dá um conforto nesse esôfago dele, certo? Mas aí, daqui a pouco, enche muito esse estômago, essa válvula fica aberta, o refluxo acontece, esse leite volta para o esôfago mais ácido, gerou mais desconforto, gerou mais dor, o bebê ficou irritado, fica querendo soltar do peito. Só que aí, ao mesmo tempo, ele quer mamar de novo, que é para dar um conforto, para ver se esse leite passa nesse esôfago e melhora essa azia. Entende que fica esse ciclo vicioso, né? Se tem alguma mãe aqui que está me assistindo, vocês se familiarizam com isso, né? Com o bebê de vocês. Então o bebê se irrita, daqui a pouco ele quer mamar de novo, daqui a pouco ele gofa e aí volta, fica nesse ciclo o tempo todo, certo? Então o bebê não solta o peito, beleza? O bebê também pode apresentar uma hiperextensão cervical, certo? Por quê? O bebê com refluxo ele pode apresentar essa postura lá na hora de dormir, que é muito comum a gente ver isso no nosso consultório. Os pais falaram assim, Ícaro, é impressionante, parece que ele vai quebrar o pescoço. Ele dorme olhando lá para trás, eu fico até preocupada dele estar machucando a coluna, certo? Então, ó, ele faz essa hiperextensão cervical, que pode ser confundida, por exemplo, com a tensão dural, tá? Não sei se vocês já ouviram esse termo, mas a gente tem tecidos no nosso corpo que recobre o nosso sistema nervoso central. A gente chama isso de dura mater. E quando o bebê apresenta disfunções específicas nesse tecido, um dos sinais que esse bebê pode dar o indício que está apresentando disfunção nessa região é essa hiperextensão cervical. Então o bebê passa o tempo todo nessa posição. Na hora de dormir, ou quando fica no colo, ou se está mamando, ele fica se jogando lá para trás, beleza? Então o bebê também pode apresentar isso, que pode ser confundido. Além dessa questão dessa tensão dural, pode também ser confundido com a postura do toscolo congênito, tá? O toscolo congênito funcional. Porque existem alguns tipos de toscolo funcional, postural, que o bebê também pode apresentar essa postura de hiperextensão cervical. Principalmente se tiver alguma área disfuncional aqui em base de crânio, alguns músculos específicos, como, por exemplo, os suboccipitais. Certo? Beleza? Pessoal, vai chegar um momento que eu vou abrir para vocês tirarem dúvida, mas se vocês já quiserem ir perguntando, pode colocar aqui no chat
no final eu vou responder todo mundo, ou tem uma interrogaçãozinha aqui no canto direito, no finalzinho da tela, vocês podem fazer pergunta, clicar aí, deixar a pergunta que no final eu vou respondendo vocês. Beleza, pessoal? Outra coisa também que o bebê pode apresentar se ele tem aí uma disfunção relacionada a esse refluxo é ele não aceitar essa postura em regiões planas, certo? Então o bebê não consegue deitar em superfície plana. A mãe chega no consultório e fala assim: doutor, é impressionante. Quando eu coloco ele lá na cama, não dá 5 segundos, ele acorda. Ou ele chora. Ele só quer ficar o tempo todo aqui no meu colo. Agora, se ele ficar assim, em pezinho, ele passa o dia todinho quietinho, certo? Por que, pessoal, isso pode acontecer? Porque muitas vezes esse refluxo está causando esse desconforto nessa região do esôfago desse bebê e ele cria uma memória de dor, certo? E ele vai entender que, poxa, a gravidade não ajuda, certo? Então, se o bebê faz isso, a gravidade faz com que esse leite facilite o retorno desse leite para o esôfago. Isso vai acontecer, ele vai gravar uma memória de: se eu deitar eu vou sentir dor, então eu vou querer ficar aqui no colo da minha mãe o tempo todo. Entendeu? O bebê pode apresentar isso também. Alguém se identifica com isso? Tem algum bebê aí que já apresentou isso? Ou tem algum paciente que a mãe já relatou isso, né? Então fiquem de olho. Uai. Fala, meu Deus, meu celular caiu. Consegui. Eu tô sem suporte, não achei meu suporte, eu fiz uma gambiarra aqui. Bora lá, beleza? Então, outra coisa também, o bebê ele não fica nessa superfície plana, mas existe também outra coisa que é bem difícil da gente conseguir associar com refluxo. Por quê? Porque nem todo bebê vai apresentar uma irritação. Beleza? Nem todo bebê vai chorar. Nem todo bebê vai regurgitar, ou seja, gofar, certo? Colocar para fora mesmo o conteúdo gástrico. Beleza? E aí é que entra o nosso raciocínio, o tema da nossa live de hoje, que é a questão do refluxo acuto, tá? Quais são os tipos de refluxo que a literatura faz a definição, né? Segundo a medicina, existem alguns tipos de refluxo. O que eles chamam de refluxo fisiológico, certo? Que é aquela regurgitação ali tranquila que o bebê faz, mas aquela coisinha pouca, né? Às vezes ele mamou um pouquinho além da conta, encheu demais um pouco o estômago e essa regurgitaçãozinha, né? Aquele pouquinho ali na boca pode acontecer, principalmente logo depois das mamadas, certo? Existe também o que eles chamam de refluxo patológico, que aí é propriamente dito a doença do refluxo, é aquela coisa grave, é aquele refluxo que está acontecendo tão frequente, mas tão frequente que o bebê ele não consegue ganhar peso, ele não consegue crescer, certo? Porque as regurgitações estão sendo tão frequentes que ele não tem tempo de absorver os nutrientes, tá? Então ele começa a perder peso, ele começa a não crescer, e isso é muito preocupante, isso é muito sério. Então, pela medicina, isso é definido como a doença propriamente do refluxo. É esse refluxo que eles se atentam mais, tá? É esse refluxo que eles ficam sempre de olho. Mas se tiver ganhando peso e não, tá tranquilo. Só que no nosso raciocínio do físio, que trabalha com a terapia manual, que tenta sempre entender o que é que está causando aquele problema naquele paciente, todo tipo de regurgitação é um refluxo que a gente precisa acender o nosso alerta aí e ver o que é que está causando nesse paciente, mesmo que ele esteja ganhando peso, certo? Por quê? Porque muitas vezes o bebê está ganhando peso simplesmente porque ou essa mãe tem um fluxo de leite muito grande, certo? Então o bebê, ele, apesar dele estar regurgitando muito, ele vai mamar muito também, o fluxo é muito intenso, certo? Beleza?
ou porque esse bebê, por algum motivo, alguma disfunção de mobilidade tecidual, são aqueles clássicos bebês muito irritados, muito chorosos, que tem que estar o tempo todo no colo, o tempo todo com essa necessidade de sucção para conseguir se acalmar e regular esse sistema reticular de alarme, certo? Ele vai estar o tempo todo no peito. Então, se o bebê não sai do peito, é claro que ele vai ganhar peso, certo? Então, entendem um pouquinho como é o nosso raciocínio, como é que você, fisioterapeuta que trabalha com terapia manual, precisa raciocinar em cima desses pacientes, beleza? Maurício colocou aí, torcicolos associados. Vou falar sobre isso. Tá? Fiquem aqui que eu vou falar sobre torcicolo e refluxo. O que é que tem a ver? Tem muita coisa a ver. Beleza, pessoal? Então, a gente precisa saber identificar tudo isso no bebê, todos esses sinais clínicos, toda essa história que essa mãe vai falar com a gente, vai contar lá no nosso consultório. Sabe por quê, pessoal? 99,9% dos refluxos que os bebês apresentam são consequências, na verdade, de disfunções de mobilidade tecidual, tá? Existem situações específicas, está acontecendo disfunções de mobilidade, restrições específicas naquele bebê que está causando esse torcicolo, que está causando esse refluxo, certo? Por isso que esse bebê, ele apresenta isso. E por isso que a medicação, na grande maioria das vezes, ela não é resolutiva no tratamento do refluxo, certo? Ela vai tratar o quê? Os sintomas. Ela vai tratar o quê? Os sinais. Como é que a medicação do refluxo age no corpo do bebê? De duas formas, tá? Ou ela vai vai acelerar esse processo digestivo, que é para não ter tempo desse leite voltar, certo? Então, o bebê se alimenta, logo essa digestão acontece para não ter tempo desse leite regurgitar, voltar a acontecer esse refluxo, ou o remédio vai deixar esse estômago menos ácido, que é para quando esse conteúdo gástrico voltar lá para o esôfago, certo? Não queimar o esôfago do paciente, ele não sentir azia, certo? Maurício botou aí, quem pode fazer live tomando vinho chileno? É isso aí, resquícios da viagem ainda. Toda quinta-feira, quinta do vinho, vou convidar de novo vocês, tá? Bota uma tacinha de vinho aí, a gente, vamos discutir temas da pediatria aqui. Beleza, pessoal? Então, se a gente pensa na causa real do problema, a medicação vai resolver? Não. Não significa que ela não seja importante, beleza? E eu vou falar isso com vocês daqui a pouquinho, certo? A medicação, ela é sim muito importante, mas ela tem um momento específico de ser indicado, ela tem um momento específico que vai conseguir ajudar o paciente e vai nos ajudar no consultório também, certo? O que é errado é a gente achar que a medicação vai resolver o problema, tá? A medicação vai conseguir resolver tudo e ela vai tratar o refluxo. Não, ela não trata. Ela melhora o sinal, ela melhora o sintoma, tá? Então tenha isso em mente, beleza, pessoal? Combinado? E aí quando a gente vai pensar em a real causa do problema, e como eu falei para vocês agora há pouco, que 99,9% dos refluxos é causado por disfunções mecânicas no corpo, certo? O que esse bebê precisa é de quê? Terapia manual, tá? Eu faço uma analogia para os pais que é o seguinte, inclusive já tem literatura falando sobre isso, tá? Não sou eu que estou inventando, não. Tem um estudo que mostra a eficácia de bebês com a doença propriamente do refluxo dita, né? Aquele refluxo que o bebê não consegue ganhar peso e não crescer. Dividiram em dois grupos, um fez terapia manual com medicação e outro só fez medicação, tá? E adivinha? O grupo que fez medicação com terapia manual conseguiu sair do quadro de refluxo em 4 semanas de atendimento. Enquanto os que só tomaram medicação, tiveram muitos que até pioraram os sinais, certo? E os sintomas. Por quê? Porque o remédio não vai tratar a causa, certo? Não faz sentido, a analogia que eu faço sempre no consultório quando seu carro quebra,
certo? Você leva ele no mecânico ou leva ele no posto de gasolina? Concordam comigo que não faz sentido, se o carro está sem gasolina, você levar no mecânico, você precisa ir para o posto de gasolina, certo? É a mesma coisa. Se o bebê está apresentando uma disfunção de mobilidade no corpo, que a gente chama isso de disfunção de mobilidade tecidual, uma tensão, uma restrição, seja em qualquer estrutura, não faz sentido a gente querer resolver esse problema com medicação, tá? A gente precisa levar no mecânico. Quem é o mecânico? Eu e você, fisioterapeutas, que trabalhamos com a terapia manual e temos todo esse raciocínio. Então, o que é que pode estar envolvido aí no corpinho do bebê que pode estar ocasionando esse refluxo? Certo? Trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Base de crânio, por exemplo. Certo, pessoal? Então, ó, essa regiãozinha aqui de base de crânio que saem nervos muito importantes, certo? Um deles é o nervo vago, certo? Nosso maior nervo parasimpático do corpo, que é responsável aí por quase 90% da inervação de todas as nossas vísceras, e é a atividade parasimpática desse nervo que faz toda a secreção de suco gástrico, liberação de enzimas, enfim, existe toda uma atividade ali específica no estômago, certo? Então, se base de crânio, que é uma região que entra muito em disfunção no bebê, está restrita, comprimindo essa inervação, o bebê pode apresentar um refluxo. Certo? E tem muita gente que acha que isso é muito abstrato, né? Que não pode, meu Deus, como assim causar um refluxo com a compressão? Gente, pelo amor de Deus, a inervação é igual a qualquer outra. Quem nunca pegou alguém aqui com crise de ciático, com a ciatalgia, certo? O que é que o paciente com ciatalgia apresenta? Dor, sensibilidade alterada, certo? Perca de movimento. E o que é que esse paciente tem? Uma compressão de nervo. Por que uma compressão do nervo vago não pode causar uma alteração no funcionamento do estômago? Tá? Não faz sentido vocês não acreditarem nisso, certo? Achar que isso é muito abstrato. Pelo contrário, é totalmente possível. E já tem literatura falando sobre isso, beleza? Porque tem estudos que mostram que bebês que nascem de parto cesárea têm 6 vezes mais refluxo do que bebês que nascem de parto natural. Por quê? Porque a manobra do parto cesárea, ó, a tração que é feita aqui na base do crânio desse bebê pode irritar essa inervação, pode irritar esse nervo vago, pode irritar outros nervos que estão associados ali com estruturas circunvizinhas do estômago. Por exemplo, o nervo... Jesus, esqueci agora. Maurício, ajuda aí o nervo o frênico, lembrei. Nervo frênico, pessoal, que inerva aí a musculatura do diafragma, certo? Então já tem estudos que mostram que uma disfunção, por exemplo, nessa região do nervo frênico pode causar alterações lá no diafragma, certo? E o diafragma, ele é muito importante para essa dinâmica do estômago. Já tem literatura falando sobre isso, tá? Inclusive eu disponibilizo esse material lá dentro do Fisio-RTC e lá dentro do TEMAP, certo? Dotando esse raciocínio, tá? Por quê? Porque é uma região muito específica. Então, há disfunções, inclusive, também nessa região do diafragma, pode causar uma alteração por via condução nervosa desse nervo frênico e causar uma alteração onde, pessoal? Aonde? Na cervical. Olha que doideira, certo? Então, o bebê pode apresentar uma disfunção no diafragma, tá? Que pode incluir a alteração do funcionamento do estômago, que pode causar uma informação sensorial via nervo frênico lá para as raízes dessa inervação que sai lá da cervical, e o bebê pode apresentar uma hipertonicidade dos músculos do pescoço, pessoal. E aí entra o que o Maurição falou aqui, torcicolo associado com refluxo. Certo? A literatura mostra que 30% dos bebês que apresentam torcicolo congênito vai apresentar um refluxo associado.
Olha que doideira. Você já tinha ouvido falar sobre isso? Né? Informação importantíssima. Então, 30% dos bebês que apresentam torcicolo vão apresentar refluxo associado. Já fica a dica aí para vocês que informação importante, um sinal importante aí. Eita, esse bebê tem torcicolo? Será que não tem refluxo associado? Bora dar uma olhada aqui. Mãe, como é que tá? Regurgita? Não, ele regurgita, mas o pediatra falou que ele é o refluxo fisiológico. Tá ganhando peso, tá crescendo normal. Aí você vai, atende, trata o torcicolo e o refluxo melhora junto. Era fisiológico? Não, pessoal, não era fisiológico, tá? Se for fisiológico, é para todo mundo apresentar. E por que tem alguns que apresentam e outros não? Essa é a grande charada do fisioterapeuta que trabalha com terapia manual. É a gente não se contentar com isso, que tudo é fisiológico, tudo é normal. É encontrar a causa real do problema. Certo? Beleza? Então a gente precisa entender todo esse conceito. Beleza, pessoal? Outra coisa também que pode estar associado aí com esse paciente apresentar um refluxo são essas pressões torácicas, né? A gente sabe que entre o tórax e entre o abdômen do bebê apresenta aí diferenças de pressões que precisam estar equilibradas. E quando isso altera, pode fazer com que esse bebê apresente aí uma regurgitação também, apresente um refluxo. Beleza? Gente, não existe exame, certo? Clínico, na verdade assim, é o exame clínico que a gente faz no consultório, mas não existe um exame de imagem que mostre tudo isso, tá? Quem avalia tudo isso é você com raciocínio e com sua avaliação palpatória. É por isso que você é um profissional específico para tratar todas essas disfunções. É por isso que é você que tem esse raciocínio, tá? Porque é você que tem know-how, que tem conhecimento para avaliar tudo isso. Comecem a entender a importância do seu papel para essas famílias e para esse bebê. Beleza, físicos? Beleza? Então, se você não sabe identificar todos esses problemas, se você não sabe identificar a real causa daquele sinal, certo? A real causa daquela queixa, você primeiro vai comer bola no consultório. Porque a mãe vai chegar contando um monte de coisa para você, relatando um monte de sintoma, o bebê vai apresentar um monte de sinal na sua frente e você não vai conseguir identificar, você vai ficar perdido, sem saber o que fazer. Meu Deus do céu, isso é refluxo mesmo? Ou será que essa mãe dá peito demais para essa criança? Certo? Esse menino é irritado, passa o tempo todo no peito. Como é que não vai regurgitar se mama o dia todo? Certo? Ou será que isso é uma alergia? E aí por isso que essa criança está regurgitando. Outra coisa, muitas vezes o paciente vai apresentar aquela esofagite lá que eu falei para vocês, certo? E aí esse paciente, enquanto a gente equilibra ele, reequilibra esse corpo com as técnicas da terapia manual, a medicação vai ser muito bem indicada. E muito bem-vinda. Por quê? Porque a gente vai dar um conforto para essa criança. Enquanto o seu trabalho está agindo ali, enquanto você está tratando e está reequilibrando aquele corpinho. Vocês estão entendendo? E aí, muitas vezes, esse paciente chega direto para você. Ele não foi encaminhado por outro profissional, certo? E você começa a identificar todos esses sinais, mas você identifica que aquele paciente está sofrendo muito com refluxo e você encaminha essa mãe, encaminha essa família, certo? Mãe, ó, veja só, ele tem refluxo, a gente tá tratando, encontrei disfunção aqui em BCO, babá, mas veja só, enquanto a gente tá reequilibrando esse corpinho para ele não ficar assim muito irritado, não ficar sentindo dor, vamos entrar com a medicação, conversa com o pediatra, me manda aí o WhatsApp do pediatra pra gente discutir o caso, e aí o pediatra, o gastropediatra entra com a medicação para dar um conforto para essa criança. Entendeu? É isso que fala o estudo que eu falei para vocês, certo? Então tem uma tese de mestrado bem legal, eu sempre falo dela para os meus alunos e para o pessoal lá no consultório, que ele pegou 60 bebês com diagnóstico propriamente dito do refluxo e dividiu em 2 grupos, né? Então 30 fez terapia manual com medicação e 30 fez só medicação. E 4 semanas de atendimento,
todos os pacientes que fizeram medicação mais terapia manual saiu do diagnóstico do refluxo, certo? Só que foi importante, porque enquanto a gente conseguia ali, ó, reequilibrar aquele corpo, o remédio estava dando um conforto para esse paciente, para ele não ficar chorando, para ele não ficar irritado, para melhorar essa esofagia, tá? Isso já aconteceu no meu consultório. Já aconteceu no meu consultório. Se colocou aqui, sofri muito com meu filho, refluxo grave, regurgitava mais de 70% do que comia, acordava de 1 em 1 hora para tomar leite, tomava mutilho, fiz parto cesárea na época, não tinha essa noção das disfunções, fiquei tão traumatizada que não quis parir mais. Ô Jesus, acontece muito, viu? Seria cômico se não fosse trágico. Maurício botou aí refluxo por conta de problema na língua, lábio, intraoral. Exatamente. Também pode causar tudo. Certo? Outra coisa também então, todas essas disfunções que o Maurício falou aí também podem acontecer. Então, se essa língua, por exemplo, ela não tem uma certa mobilidade, não tem uma boa mobilidade, essa deglutição não vai ficar legal, esse bebê pode engasgar muito, pode acontecer um refluxo, certo? Existe uma lei dentro da terapia manual que a gente chama de a estrutura governa a função. Ou seja, se a estrutura não está adequada, certo? A função também vai ficar alterada. Então, se a função, que é a boa mobilidade dessa língua, não está acontecendo, a função também vai ficar comprometida. Viviane botou, boa noite, meu bebê só mamou 1 mês e começou a engoiar, né? E foi indo e deixou o peito. Por que será que ele deixou? Viviane, pode ter sido isso. Então, pode ter sido, por exemplo, disfunções em base de crânio. Existe um nervo aqui nessa região que é responsável por toda a motricidade intraoral, motricidade da nossa língua, certo? Sensibilidade aqui da nossa boca. Quando ele está muito sensível, irritado com a disfunção, com a tensão em cima dele, o paciente tem esse reflexo nauseoso muito evidente, muito forte, né? Então, qualquer coisa ativa esse reflexo dele querer vomitar, tá? Então, pode ser uma das causas. A gente precisa só tentar identificar. Beleza, pessoal? Então, achados ali no nosso paciente que vai nos direcionar para a gente acender o nosso alerta para, eita, esse paciente aqui pode apresentar um refluxo, um diagnóstico de refluxo. Essas mamadas agitadas, pelo aquilo que eu conversei com vocês, causa essa azia, causa essa dor e o paciente fica querendo mamar para ver se melhora essa azia, essa queimação. Só que aí fica nesse ciclo vicioso porque enche demais o estômago, válvulazinha aberta, acontece o refluxo de novo, fica esse ciclo sem fim, esse bebê sem sair do peito. Beleza? Choro excessivo, tá? O bebê que tem refluxo pode sentir dor, pode sentir azia. Então a gente não pode querer que esse bebê seja tranquilo e calmo, tá? Ele vai sim sentir dor, vai sentir desconforto. Postura em hiperextensão, beleza? Mamadas longas, como eu falei para vocês. E um pulo do gato aqui para vocês. Estou falando de bebê, mas o refluxo também pode acontecer em bebês maiores, em crianças maiores, né? O refluxo oculto, certo? Como eu falei, nem todo bebê regurgita, nem todo bebê chora. A gente só precisa entender os sinais. Então, o bebê que não chora, pode ser esse bebê mais agitado, com essa mamada agitada, pode ser esse bebê que joga a cabecinha para trás, pode ser esse bebê que fica o tempo todo no peito. E se for uma criança maior, que já fala, certo? Vai ser aquela criança que bebe muita água, o tempo todo está pedindo água, o tempo todo está pedindo água. Vai ser aquela criança que acorda de madrugada para beber água. Vai ser aquela criança que acorda à noite querendo comer, tá? Tudo isso usando estratégias para tentar, dar uma aliviada nessa azia, nessa queimação, certo? Inclusive, é o mesmo raciocínio dessa hiperextensão cervical do bebê, tá certo? Porque quando ele faz essa hiperextensão, quando está relacionado com refluxo, é tentando esticar esse esôfago para ver se esse leite,
desce, tá? E ele fica mais confortável, ele não sente tanto essa azia. Beleza, pessoal? Bora lá, deixa eu ver se tem algumas perguntinhas. Quem quiser ir perguntando, pode falar aí comigo, tá? Ó, Ivina colocou: meu bebê engasgava quando mamava e mamou por pouco tempo, certo? Pessoal, isso é muito comum dentro da pediatria. Todos esses sinais, eles virem associados. Por quê? Existe um forame aqui nessa região que a gente chama de forame jugular. E dentro desse forame, logo do ladinho dele, saem estruturas muito importantes. Então, por exemplo, sai o nervo vago, sai o nervo acessório, sai o nervo hipoglosso, tá? Então, uma mesma disfunção nessa região, o bebê pode apresentar. É muito comum isso. Refluxo, engasgos, cólica e torcicolo associado. Ou refluxo, torcicolo e cólica. Refluxo, torcicolo e engasgo. A gente chama isso de tríade do forame jugular. Então, existe uma disfunção nessa região que irritou esses nervinhos e esse nervo hipoglosso ele é responsável por essa atividade aí de deglutição. Então, ele não consegue engolir muito bem, esses engasgos acontecem frequentemente. Isso acontece muito lá no consultório, muito mesmo, assim, é quase que diário. Todo bebê que apresenta alguma alteração aqui em cervical alta, em base de crânio, tem esses engasgos aí associados, tá certo? Maurício colocou: é possível fazer essas manobras todas em uma única sessão? Maurício, veja só, que é possível certo? Só que vai depender se o bebê vai deixar. Aquela coisa, a gente tem que... Quem segue a gente no tratamento é a criança, é o bebê. Enquanto ele aceitar ali o nosso toque, aceitar o nosso tratamento, a gente pode ir testando, certo? Você vai tendo um feeling, aos poucos você vai pegando essa mão e vai ver, não, já fiz demais, não, já fiz de menos, acho que aguenta mais um pouco, tá? Mas seguia por esse paciente, né? Da resposta clínica dele. Beleza? Amanda Beatriz: existe golfada normal ou tudo é refluxo, certo? Então, Amanda, bora lá. Me perguntam muito isso, inclusive no início da live eu comentei sobre isso, certo? Na nossa visão, certo? Que a gente trabalha assim com a terapia manual, com osteopatia, enfim, se acontece regurgitações, certo? A gente tenta entender o que é que está acontecendo ali com aquele bebê. Porque existem milhares de situações, de disfunções, de tensões, de alterações no corpo do bebê que podem ocasionar esse refluxo, que podem ocasionar essas golfadas. Mesmo muitos profissionais falando que se está ganhando peso, se está crescendo, é normal, é um refluxo fisiológico, certo? Na nossa visão, se é fisiológico, era para todo bebê apresentar. Por que tem bebê que apresenta e tem bebê que não apresenta? Entendeu? Esse é o nosso questionamento. Beleza? Então, logo depois da mamada, aquele leve golfinho assim, você vê que nem veio coalhado, vê só o leitinho mesmo um pouquinho. Pode ser normal, talvez esse bebê só mamou muito, passou um pouco do tempo no peito, encheu demais esse estômago, pode, certo? Mas tem regurgitação, tá frequente, horas depois da mamada, pouco tempo depois, logo depois, todo dia isso acontece, leva no profissional. Leva no profissional porque provavelmente tem alguma coisa aí acontecendo. Entendeu? Beleza? Vamos lá. Viviane botou: dou bastante água porque tá muito calor esses dias. Verdade, tá mesmo. Maurício, se a ansiedade dos pais pode influenciar no refluxo? Aí, cara, já é um tema mais profundo, né? Se a gente for entrar aí, até amanhã a gente conversa. É aquela coisa, o bebê é uma extensão dos pais, principalmente das mães, né? Então, tudo que essa mãe apresentar ou sentir, essa criança, esse bebê também pode sentir. E o refluxo é um desses sinais. Por conta do sistema reticular de alarme. Sim, certeza.
Quem tiver pergunta, vai lá. Tem alguém que está só solicitando, acho que é Vasti. Comigo. Maurício falou, então trata a mãe, né? Isso, exatamente. A mãe e o bebê. Trata os dois. Pessoal, vamos discutir o caso clínico, beleza? Então, acho que eu trouxe tudo que eu queria falar aqui com vocês hoje. Simbora lá, então. Ó, trouxe um caso clínicozinho aqui. Deixa eu pegar minha folha aqui. Isso é um caso clínico real lá do meu consultório. E quem tiver aí comigo, vamos raciocinando junto comigo. Maurição, beleza? Bora lá. Ó, bebê chega no meu consultório, bebê a termo, parto normal, certo? Vão anotando aí para não esquecer. Parto normal, 16 horas de trabalho de parto, a mãe era primípara, certo? Com indução, então precisou fazer a indução com miso, tá? Nasceu com 53 centímetros, 3 quilos 670 gramas, tem preferência por uma mama, apresenta distensão abdominal, a mãe relata que tem refluxo pelo menos 5 vezes ao dia. E o bebê ele é muito irritado o tempo todo, fica muito tempo no peito. E aí, o que é que pode estar acontecendo com essa criatura? Alguma ideia, Maurício? Tice, Vasti, que está aí me assistindo, minha aluna, certo? Então, bora lá. O motivo da consulta dessa mãe foi porque o bebê apresentava muitos gases, tá? O bebê apresentava muitos gases. Então, Viviane, meu bebê tem 3 meses e pesou 6.800. Normal para o mês que ele tem. Ah, você fala agora, né? Que susto. Achei que tinha nascido com isso. Misericórdia. Bora lá. Então, o bebê 53 centímetros tem preferência por uma mama. Isso já nos dá uma informação importante, certo? Qual a informação aí ter preferência por uma mama? Disfunção que pode estar associado, certo? Apresenta distensão abdominal, tem refluxo pelo menos 5 vezes no dia e é extremamente irritado e fica o tempo todo no peito, certo? O tempo todo no peito. Bora lá destrinchar isso, bora lá destrinchar esse caso clínico. Primeiro, bebê, 16 horas de trabalho de parto, né? Apesar de ter sido, a gente até considera, né, basicamente normal aí essa quantidade de horas, só que essa mãe precisou induzir esse trabalho de parto com miso, né? A gente sabe que miso é diferente quando todas as formas de induzir o parto na mãe é totalmente diferente do que a mulher entrar em trabalho de parto de forma fisiológica, certo? Quem é mulher e quem pariu sabe, tá? É totalmente diferente a contração lá do útero de uma forma fisiológica, né? Ela vem vindo devagarzinho, vai ficando mais forte, tem aquele ponto álgico ali, aquela contração maior e depois relaxa. Quando a mãe ela faz uma indução, seja por miso, seja por ocitocina, enfim, qualquer coisa, não avisa, só vem aquela lapada de vez. E a contração desse útero, ela é muito maior do que uma contração fisiológica, certo? Ou seja, o que isso significa? Para que diabo eu vou querer saber disso? Não tem nada a ver, não tive nem farmacologia na faculdade. A minha eu não tive, tá? Não sei vocês, mas eu não tive a cadeira de farmaco. Por que fisioterapeuta? Exatamente isso. Se a mãe induziu com miso, de todas as formas de induzir, miso é a que causa mais essa contração vigorosa. Se esse bebê tá lá encaixado, né? 16 horas de trabalho de parto. Imagina essas contrações vigorosas o tempo todo no crânio dessa criança. Como é que não vai ficar esse crânio, tá? Vai receber muita compressão, certo? Ou seja, vai entrar em disfunção, vai irritar todos esses nervos, certo?
responsáveis por essas atividades que eu falei para vocês, atividade do estômago, atividade aí da mobilidade cervical, atividade da deglutição, certo? Então, ó, chega a paciente para você lá, eu induzi com o quê? Foi misocitocina, entrou em trabalho de parto normal, natural, sem precisar de nada. Eita, foi miso. Acende o alerta, tá? Provavelmente esse bebê vai apresentar mais disfunção craniana. Beleza? E aí bate com o quê? Essa preferência posicional, certo? Talvez seja essas contrações vigorosas secundárias a essa indução, tá? Que pode ter irritado nervo acessório, por exemplo, nervozinho aqui da base do crânio. Mas também pode ter sido apenas o tamanho desse bebê. 3,670 kg e um bebê com 53 centímetros, ele era um bebê muito comprido. Então, ó, muito apertadinho lá dentro, pessoal, certo? Quanto mais apertado, a gente sabe que o quê? Mais compressão essa criança sofreu, mais compressão esse bebê foi submetido, mais disfunção, mais disfunção, mais tensão. Beleza? Certo? E isso bate com essa preferência dessa mama, porque aí tem um torcicolo associado. Nesse paciente específico, ele tinha duas disfunções, tá? Ele tinha uma disfunção de base de crânio associada, que estava interferindo nessa mobilidade cervical dele, mas ele também tinha uma disfunção lá no diafragma, tá? Que, como eu falei para vocês na live, tem relação com essa cervical, tá? Eita, o que será que causou isso? Será que foi a compressão, o posicionamento intrauterino da base do crânio? Será que foi o diafragma? A gente não tem que saber, não tem como saber quem veio primeiro, mas tinha disfunções nas duas regiões. Trata as duas coisas. A gente tem que tratar essas duas áreas. Beleza? E aí esse bebê apresenta distensão abdominal. Olha que interessante. Como ele tinha uma preferência posicional, a mãe ainda insistia em colocar no outro peito, né? Que é o que tem que acontecer. Ela precisa realmente insistir. Só que aí não era uma pega tão legal, porque como ele tinha essa dificuldade de mobilidade cervical, gerava desconforto para ele. Então a pega dele não era tão efetiva. O vácuo saltava o tempo inteiro, certo? E aí ele engolia ar, engolia ar, engolia ar, engolia ar, engolia ar. Ficava com o abdômen super distendido, certo? Que estavam até desconfiando. Será que não é uma PLV, alguma coisa do tipo? Mas não. Era, na verdade, esse torcicolo associado, certo? E aí, junto com isso, ele apresentava quem? O refluxo. 5 vezes no dia, essa mãe falava, ó, acontece regurgitações. E muitas vezes é em jato, certo? Muitas vezes é em jato e não necessariamente é só logo depois, horas depois da mamada. Muitas vezes logo depois ele também já acontece, certo? Então esse bebê apresentava todas essas regurgitações logo depois das mamadas, mas também horas depois, beleza? Então a gente precisa levantar, acender o nosso alerta. E esse bebê era muito irritado, ficava o tempo todo no peito. Olha como tudo se complementa, uma coisa tem ligação com a outra, né? Então ele tinha um torcicolo aí associado com essa preferência posicional. Isso estava levando disfunções de base de crânio, que também estava levando disfunção lá na questão do estômago. Ele estava apresentando um refluxo e aí ele ficava irritado, porque queimava o esôfago, ele ficava o tempo todo no peito e virava esse ciclo sem fim, estômago cheio, válvula aberta, refluxo de novo, ele queria mamar para melhorar e aquela ciclo sem fim. Fora que também essas disfunções de mobilidade, de base de crânio, de cervical alta, estava irritando o sistema nervoso desse bebê. Estava alterando o que eu chamo de sistema reticular de alarme dessa criança. Quem é meu aluno já conhece muito sobre isso, né? Quem é pai aqui, que é meu paciente, sabe muito que eu explico muito isso no consultório, certo? Que isso é muitas vezes a causa desse bebê estar irritado, não estar dormindo, certo? E aí isso tem relação direta. Por isso que a gente precisa saber avaliar e tratar. Beleza, pessoal? Então, o que eu fiz com esse paciente que ele melhorou em um atendimento? No primeiro atendimento, ele já melhorou assim 80% dos sinais, certo? Eu trabalhei primeiro
diafragma com ele, certo? Então, trabalhei essa região aqui do diafragma, tanto os pilares diafragmáticos, como também essas outras regiões. Por quê? Existe o centro frênico aqui do diafragma que ele controla 40% do refluxo desse bebê, certo? Porque o hiato esofágico passa entre esses músculos do diafragma, certo? E isso é muito importante. Eu falo isso dentro do Físio RTC, inclusive, mostro a figura para vocês, certo? Então, eu trabalhei muito essa região do diafragma, trabalhei as pressões intratorácicas entre o abdômen e o tórax desse bebê por essa distensão abdominal. Isso também já estava influenciando esse refluxo. Trabalhei base de crânio cervical alta, certo? E trabalhei disfunções do occipital intraósseo e temporal junto. Trabalhei esses dois ossos porque no parto natural o bebê quando faz essa girada, ó, comprime muito esses dois ossos aqui, temporal e occipital, então impacta essa sutura lambidoida e faz um fechamento aí, uma diminuição da luz desse foro jugular, desse forame jugular, certo? Trabalhei essas regiões e 7 dias depois a mãe falou, Ícaro, é outra criança. Mudou completamente. Beleza? Então, entendem um pouquinho desse nosso raciocínio, como é que ele funciona. Beleza, pessoal? Então é isso. Quem quiser perguntar alguma coisa, estou à disposição. Estou aqui bebendo meu vinho de boa. Não esqueçam da nossa quinta do vinho. Semana que vem vai ser nas quintas-feiras. Amanhã é aula de desenvolvimento motor lá no TEMAP, com nossa super aluna e fisioterapeuta Ticiane. E eu vou estar lá junto, falando um pouquinho sobre as disfunções de mobilidade, como está relacionado aí com o desenvolvimento motor dessa criança, né? Pode alterar o desenvolvimento motor dessa criança. Beleza? Aula exclusiva para os alunos do TEMAP, aula fechada. Marisa falou, comprime os nervos que passam pelo fórame jugular? Exatamente, Marisa. É o que eu falei para vocês. A gente chama isso de tríade do fórame jugular, né? Então, o paciente ele apresenta 3 sinais ou mais daquelas estruturas que passam naquela região. Então, lá, é, nervo acessório, nervo vago, hipoglosso, enfim, todas essas estruturas. O bebê pode apresentar vários sinais e sintomas por uma mesma disfunção, né? Porque passam estruturas diferentes com atividades diferentes. Então, o bebê vai apresentar um refluxo, uma cólica e engasgos, um torcicolo, um refluxo, uma cólica, certo? Então, sempre fiquem ligados nisso. E como eu falei para vocês, o do torcicolo, né? Então, o torcicolo congênito está em 30% dos pacientes que apresentam torcicolo vão apresentar refluxo associado, certo? E Maris falou por essa compressão do parto natural. Exatamente, certo? Na verdade, pela compressão, não pelo parto natural em si, certo? Porque muitas vezes, na grande maioria das vezes, na grande maioria das vezes, é, essas próprias disfunções que são causadas no parto natural, o bebê ele consegue resolver sozinho, tá? Quando ele chora, quando ele mama no peito, quando ele começa a respirar pelo diafragma, tudo isso faz uma pressão negativa lá dentro do crânio e faz né? Uma liberação dessas suturas e desses ossos. Aí, às vezes, é que essa compressão foi muito excessiva, porque, por exemplo, usou um método para induzir esse trabalho de parto, que essa compressão foi mais vigorosa, que pode causar essas disfunções. Beleza? Marisa botou a aula de Tice foi ótima, foi maravilhosa. Aprendi demais. Passaria a noite ouvindo Tice falar sobre desenvolvimento motor. A didática dela é muito boa. Viviane, é normal ou não o peso do bebê? Viviane, todas essas questões de peso, de medição de cabeça de perímetro cefálico, o profissional mais adequado para acompanhar você é o pediatra, o médico pediatra, tá? Por isso que é importante você ter um acompanhamento mensal com esse profissional, porque ele vai acompanhar o padrão do seu bebê. Existem padrões, curvas, né? Que ele vai acompanhando mês após mês. Tem bebê que
Talvez esse seja o padrão dele. Tem bebê que não é, que é mais magrinho. Vai depender de cada um. Então, por isso que é importante você ter um acompanhamento com esse profissional. E Vina falou, se não for tratado quando o bebê e persistir apresentando outros sinais e sintomas, pode fazer as mesmas técnicas? Bora lá, deixa eu repetir, deixa eu ver se eu entendi. Se não for tratado quando o bebê e persistir apresentando outros sinais e sintomas, pode fazer as mesmas técnicas? Veja só, existe um conceito dentro da terapia manual que fala o seguinte: o bebê ele não é um adulto em miniatura. Nenhuma as técnicas que são feitas no adulto não podem ser feitas no bebê ou na criança. Mas todas as técnicas que são feitas na criança podem ser feitas no adulto, tá? O contrário não é verdadeiro. Viviana, obrigado. Deus abençoe. Amém. E você também. Maurício botou. Quais as repercussões quando o paciente for adulto? Deixa eu pegar aqui minha folha, pessoal. Você fala do torcicolo ou dessas disfunções de mobilidade? Pode ser várias. Do torcicolo não, do refluxo. Refluxo, por exemplo, pode sensibilizar o sistema respiratório do bebê, tá? Então, possa ser que facilite que ele desenvolva afecções respiratórias. Asma, por exemplo, tá? O que é asma? Não é um broncoespasmo lá dos brônquios, né? Um fechamento lá dos brônquios. Se esse refluxo está vindo para o esôfago o tempo inteiro, o nosso corpo entende que isso a qualquer momento pode entrar lá no pulmão. Então, ele já se antecipa para não acontecer um problema maior e faz um broncoespasmo. Isso, a longo prazo, de forma crônica, sensibiliza esse sistema respiratório e aí vai ser aquela criança que chega a 2, 3 anos de idade, começa a ter muitas afecções respiratórias. Mudou o tempo, gripa, tem asma, enfim, né, muito alérgica. Isso, alergias também, rinite, sinusite, exatamente. Pessoal, me digam se esse formato novo de live ficou legal. Trazer um casozinho clínico, discutir com vocês, porque se for, eu continuo trazendo. Primeira vez que eu faço. Terminei minha taça. Perfeito, show de bola, maravilha, pessoal. Então é isso. Quem não tiver mais dúvida, acho que terminamos. Já estamos com 1h05 aqui de live. Passou rapidão, adorei. Então vamos ficar assim toda quinta-feira. Vai ser, ó, Quinta do Vinho com live e discussão de caso clínico. Vou trazer um tema específico e associado a isso vou trazer um caso clínico lá do consultório ou algum caso clínico que alguém me mandou para a gente discutir juntos aqui e ver a melhor forma da gente tratar esse paciente. Beleza? Combinado, pessoal? Maurício falou, beba água. Tô bebendo, tô bebendo. Show de bola. Então, simbora, pessoal. Até amanhã na aula. Até amanhã, Marisa. Até amanhã, Tice. Maurição, apareça amanhã, porque vale a pena. A aula está sensacional. A primeira, Tice, brocou, botou para lá. Todo mundo ficou apaixonado, inclusive eu. E eu tenho certeza que a de amanhã também está sensacional, viu? Então, simbora. Amanhã a gente se vê. E até a próxima semana. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.